Olá, olá, tudo jóia? Gente, dando continuidade ao nosso novo projeto, que é uma blusa de alcinhas, como já falamos no vídeo anterior, eu estou aqui agora, já fiz a minha barra, certo? Igual a das costas, é claro, para fazer a parte da frente. A primeira coisa que eu preciso comentar com você é que a quantidade de pontos da frente é maior do que a das costas. Eu estou usando aqui 129 pontos, que, como logo depois da barra a gente arredonda os números, eu vou reduzir aqui para 128. Agora o seguinte, essa blusa é mais estreita do que as que nós normalmente fizemos, porque ela é uma blusa de alcinhas mais aderente ao corpo, como eu já expliquei no vídeo anterior. Mas, na parte da frente da blusa, nós temos o busto e, por consequência, a blusa ficará mais curta na frente, se a gente não pensar nisso antes. Porque o que vai acontecer? O busto vai levantar o comprimento. Então, na frente, você vai ter uma curvatura no comprimento. E isso não pode acontecer, é uma coisa que vai ficar bastante feio. Então, eu vou aproveitar esta blusinha para mostrar para você como podemos resolver esse tipo de problema sem tocar na quantidade de carreiras de borda, né? Que essa frente será costurada na parte das costas. Se as costas têm 120 carreiras de altura, a partir da barra, né? Da bainha, barra, esta daqui também terá que ter, então eu não posso simplesmente fazê-la mais comprida. Ela precisa ser adaptada. Então, eu vou mostrar para você como a gente faz isso. E é uma digamos assim, das dicas que eu aproveito para introduzir numa peça para você perceber que, caso você tenha um problema assim, há uma solução. Esta peça terá 120 carreiras também de altura. Nós vamos fazer como fizemos nas costas, 5 diminuições de um lado e 5 do outro. A gente vai afinar ela um pouco para chegar em cima um pouco mais estreita. E se aqui agora eu tenho 128 agulhas em trabalho, quando eu chegar na cava, eu terei 118 pontos, 5 a menos de cada lado. Durante essas 120 carreiras, além das 5 diminuições de cada lado, nós vamos fazer a solução para esse problema do encurtamento, né? Nós vamos fazer um aumento de carreiras por dentro do trabalho. E essas carreiras que nós faremos vão amenizar esse problema da curvatura em função do busto, da alça, vai subir tudo, é diferente das costas, né? Então, vamos nos programar direitinho. Nós vamos fazer diminuições internas laterais, nas carreiras 20, 40, 60, 80 e 100. E entre elas, nós vamos fazer aumentos internos de carreira nas carreiras 30, 60, 90, tá? Vamos fazer esses 3 aumentos, que vão dar 6 carreiras a mais por dentro. Então, 6 carreiras é mais que 1 centímetro, já ajuda bastante. Poderíamos fazer também na 110, mas talvez não seja necessário. Vamos fazer, por enquanto, essas 3, na 30, na 60 e na 90, beleza? Então, aqui, próxima parada, carreira 20.
20. Vamos à nossa diminuição interna lateral, certo? Na lateral do trabalho, dos dois lados. Próxima parada, carreira 30. Então, vamos lá. 30. O que é aumento interno de carreiras? Acho que essa expressão, ela se explica por si só. Eu vou tecer mais carreiras por dentro do que as de fora, do que as que vão até o final do trabalho. Mas eu não posso fazer isso de maneira igual. Por exemplo, eu vou tecer só com esse tanto aqui de carreiras. Vamos dizer, isso aqui dá 40 aqui, 40 aqui. 80 pontos no total. Se eu fizer isso nas 4 vezes, ou nas 3 vezes que nós vamos fazer aqui, o que vai acontecer? A malha vai criar um papo aqui, porque ela está cada vez por igual tendo esse aumento. Então, funciona como um drapeado, que fica aquele pano meio solto. E não é isso que eu quero. Eu quero que haja um caimento por igual, certo? No centro, especialmente. Então, nós vamos fazer em larguras diferentes, para que haja esse caimento mais natural. Tá? As alunas tricocursos aprendem isso, elas todas já sabem disso, e é muito usado também em costas de blusas, tá? Nas costas de blusas masculinas, femininas, especialmente as de inverno. Mas aqui nós temos o problema que, como não tem ombro, porque é alcinha, né? E como não tem uma sustentação que os ombros dão a toda a parte estrutural e tal, então nós temos que fazer a modelagem assim, para que haja um acomodamento do busto sem interferir no comprimento da blusa. Então, o que eu vou fazer? A primeira vez vai ser a mais larga. Então, eu vou deixar aqui, eu tenho ainda 3 agulhas aqui, além da 60, então eu estou com 126 pontos, né? Porque já fizemos uma diminuição. Então, eu vou fazer 13 pontos aqui, eu vou suspender da lateral. Então, esses 13 pontos não vão participar desse aumento interno de carreiras. Por consequência, desligo a chamada automática e teço a carreira 31. Como eu sempre faço, para não ficar buraquinho, pegamos o fio e laçamos a primeira agulha suspensa, beleza? Vou suspender aqui também os mesmos 13 pontos. Atente que este lado teceu a carreira 31 e este não, tá? Então, para não dar confusão, o que eu vou fazer? Eu vou tecer a 32, certo? Só que este lado não teceu a 32. Então, eu estou empatada. Aqui não teceu a 31 e aqui não teceu a 32. Agora que eu já passei o fio, eu vou tecer. Preste atenção numa coisa. Esse lado está suspenso, logo eu não posso ligar a chamada automática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tecer aqui. Quando eu chego no meio, eu ligo a chamada automática e vou terminar de tecer o quê? A 31. Portanto, como desse lado aqui também tem 31, eu vou descontar aqui essas 2 carreiras que eu teci a mais, porque elas foram só aqui por dentro. Você entendeu isso? Nós vamos agora, que eu tô com a chamada automática ligada,
tecer a 32 completa. Teci. Então, aqui por fora eu tenho 32 carreiras. E aqui por dentro eu tenho 34. Entendeu isso? Vamos tecer agora até a carreira 40, quando faremos diminuições externas aqui. Tudo normal aqui. Opa! Aqui também. Próxima parada. Nessa carreira o bicho vai pegar, porque nós temos duas coisas a fazer: as diminuições laterais e o aumento interno de carreiras. Então, vamos fazer primeiro a obrigação, né? Trabalho primeiro, divertimento depois, certo? Então, solucionamos as diminuições laterais e internas, né? E agora vamos filosofar sobre o novo aumento de duas carreiras aqui por dentro. Eu tinha feito até a carreira 50. Agora eu vou fazer até na 40. Então, eu vou suspender desse lado até na 40, para ficar menor, tá? Aqui agora eu tenho que tecer com essas, então eu empurro elas para trás, porque eu quero tecer com elas. E se elas ficarem assim, com a chamada automática desligada, como eu sou obrigada por conta disso aqui, então elas não teceriam. Então, eu tenho que tecer com elas. Aqui tem que cuidar, senão a lingueta pega no fio. Beleza, vamos tecer. Carreira 61. Laço. Aqui agora eu suspendo também até a agulha 40. Teço a 62 e laço. Como eu fiz duas carreiras a mais aqui dentro, que as de fora não tem, eu vou reduzir 2 números no contador. Você entendeu por quê? Porque aqui não teci completo, nem aqui. Então, eu vou agora tecer até na metade, ligar a minha chamada automática, terminar de tecer, pegou todas as agulhas, e vou terminar a carreira 62. E vamos tecer reto até a carreira 80. Então, vamos lá. Na 80, eu tenho só as diminuições laterais. Então, vamos fazer só elas. Beleza? Aqui também. Próxima parada, carreira 90. Hora do aumento interno de carreiras. Eu tinha feito até na 40, você lembra disso? Agora eu vou fazer até a 25. Vamos lá. Suspendendo. Teço. Pego o fio, laço a última agulha. Aqui agora também vou fazer no 25 para ficar tudo assim por igual. Suspendo. Teço, laço, para não ficar buraco no meio da blusa. E agora eu reduzo duas carreiras, porque teceu só por dentro. Eu sei que eu estou me repetindo, mas eu quero que você compreenda o que eu estou fazendo aqui. Então, reduzo as duas carreiras. Eu aqui vou
abaixar essas agulhas aqui por via das dúvidas, porque o meu espaço aqui dentro... Ah, você me deu uma ideia. Não vou fazer isso. Vamos deixar suspensa. Se fosse muito perto, a gente nem faz muito perto, porque vai aparecer muito, não é bom. Mas vamos ver como funciona. Eu vou tecer. Ó, aqui cabe o carrinho. Vamos ligar a chamada automática. Vamos ver se ele puxa essas agulhas aqui. Vamos ver. Puxou. Beleza. Então, agora, eu posso tecer a 92. Pronto. Eu fiz, no total, 6 carreiras a mais por dentro dessa parte da frente. Agora, eu tenho que parar na carreira 100. 100. Fazer aqui a diminuição. E agora eu posso ir até a carreira 118, onde nós temos um procedimento a fazer. Vamos conferir se eu tenho aqui agora 118 pontos. Então, aqui está o 50, certo? 3, 6, 9. Então, eu tenho de cada lado 3, 6, 9. Exatamente 118 pontos. Beleza? Então, vamos até a 120 agora. Desculpe, até a 118. Nós temos um procedimento lá. Meu fio está acabando. Vou retirar e recolocar novamente outro. Aqui está o fio. 117. 118. Agora, nós precisamos de um fio para o reforço. Pronto. Um fio de tamanho, ó, a olho, já fizemos até maior do que a largura. E nós vamos fazer reforço aqui em 10 agulhas. Iva, mas na parte das costas você fez só em 6. Eu sei, mas a parte da frente vai ter um arremate central aqui. O decote precisa ser maior, senão o triângulo fica muito no meio e o seio, o busto abre mais. Então, nós precisamos fazer aqui, ó, 3, 6, 2 e 2. Então, eu tenho aqui 10, ó, 3, 6, 9, 10. 5 de cada lado do eixo. Vamos fazer a laçada do nosso reforço. Isso aqui você já sabe por que nós estamos fazendo, né? Eu acho importante fazer. Tecemos a 119. Pegamos as mesmas 5 agulhas de cada lado e fazemos laçadas manuais daqui para lá. Então, o E, né? Porque a gente faz como um E. Aí, na volta, o E do contrário, certo? Senão, não funciona. Lacei novamente, tá tudo beleza. Mas, agora, eu quero fazer aqui um arremate dos 4 pontos centrais. 3 são da inclinação aqui do nosso acabamento. Esse 3 é da inclinação do outro, e eu tenho aqui no meio 4 pontos que eu preciso arrematar. Isso significa que eu tenho que tecer até esse ponto aqui, essas 3 agulhas aqui vão ter que tecer, fazer o arremate e depois continuar. Então, vamos suspender todo esse lado aqui, todo esse lado.
e vamos tecer só até aqui. Desligar chamada automática. Estou na carreira 120 agora. Ó, teci só a metade da carreira 120. Vamos suspender tudo para podermos trabalhar aqui, tirar o fio aqui de cima, levar o carrinho para a esquerda. E nós vamos arrematar esses pontos centrais aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é recolocar eles nas agulhas. São 4 pontos, tá? 4 pontos que eu vou arrematar, portanto, eu vou abaixar mais um, que vai receber o resultado final do meu arremate. Então, aqui, eu vou tecer manualmente esse ponto, ó, boto o fio na ponta, teço, transporto o resultado para a agulha seguinte, teço, transporto para a agulha seguinte, teço. Por que que eu não faço aqui por trás dos postes? Porque a correntinha do arremate vai aparecer pelo direito, e eu não quero, entendeu? Então, aqui agora eu teço também, já são 4 agulhas esvaziadas, coloco o resultado em cima do outro e pronto. Fiz o meu arremate de 4 agulhas, de 4 pontos. Aqui agora, nós podemos abaixar até que a lingueta praticamente encoste nos pontos. Ah, pode usar régua ali? Pode, você decide como você quer fazer. E termino de tecer a carreira 120. Beleza? Dividimos o trabalho em 2 partes para podermos fazer agora a parte superior do triângulo. Então, eu vou arrumar o marcador aqui para o 0, 0, 0, porque agora começa a parte superior, e nós temos decote e cava, que não são iguais às costas. Lembra que as costas começou um V já direto aqui? Aqui já não é assim. A nossa cava será diferente, ela tem uma quantidade de pontos diferente, tá? E as diminuições também serão diferentes um pouco. Por quê? Porque as costas são retas. E aqui na frente, o triângulo tem que cobrir o seio, o busto. Então, nós precisamos de mais pontos, aliás, de mais carreiras do que na parte das costas. Então, a modelagem tem que ser diferente, não tem como ser igual. Pode ser igual, sim, se você fizer essa blusinha para uma criança. Aí, sim, tranquilo, criança não tem esse problema, né, de volume na frente, pode fazer as costas iguaizinhas à frente, nada contra. Mas aqui nós temos que fazer. Vamos lá? Por que que nós fizemos esta abertura? Porque na frente nós temos o busto. Então, como a blusa é uma blusa bem veranil, e como eu não queria abrir excessivamente a cava, eu resolvi abrir um pouquinho só no decote, afastar o V. Na verdade, nós transformamos o decote V aqui num tipo de V sem bico, assim, ele vem e embaixo ele tem um arredondamento, praticamente. Fica bonito, facilita a confecção, eu transfiro a alça um pouco mais para fora do que se não fizer, né? Porque se eu não fizesse aqui um arremate, o centro ficaria de um jeito. Com esse arremate, ele fica um pouco mais para a direita aqui e lá para a esquerda, entendeu? Então, existem situações onde a gente precisa pensar nessas coisas. Enfim, carreira 0, aqui eu vou fazer diminuições a cada 3 carreiras, até nós chegarmos na 0,26. Então, a primeira será na 0,02, tá?
E aqui nós vamos iniciar a cava, que, como na parte das costas, será uma cava feita com a suspensão de pontos. Então, vamos lá, chamada automática desligada, né? Porque temos agulhas suspensas aqui, e vamos tecer. Cava, vamos suspender na frente 6 pontos. Iva, as costas foram só 5. Sim, as costas foram só 5. Mas a frente, o braço humano, ele se movimenta para frente. Então, a gente tem que dar aqui uma pequena folga a mais. Então, 6 pontos. Voltamos. Suspensão, pego o fio, passo ele por baixo e solto carinhosamente, para ele não engatar em nada. Decote, transporta o 4º ponto de borda. E aqui. Se eu quiser, para evitar aqui que pegue fiozinho, porque são 6 fios nessa terceira agulha, eu posso fazer isto aqui, ó, de levantar a lingueta um pouquinho, né? Eu mostro isso porque cada máquina é uma máquina. Às vezes, as agulhas de uma máquina são de movimentação um pouquinho mais dura, a lingueta, né? Então, esses recursos, essas dicas de ajudar a agulha quando é muito fio na mesma agulha e tal, pode resolver o problema desse tipo de máquina. Então, não é todo mundo que vai precisar usar esse tipo de coisa, certo? Aqui agora suspendemos 3 pontos. Laçando. Aqui o decote será na carreira 5, porque nós estamos fazendo a cada 3 carreiras por enquanto, tá? Então, eu vou tecer a 5 e faço a diminuição. Próxima diminuição na carreira 8. 5 mais 3 dá 8, certo? Aqui eu vou ajudar aquela mesma agulha, tá? Deixar ela abertinha. E aqui agora eu vou suspender 2 pontos. Sim, nas costas nós suspendemos 2 vezes 3 pontos, mas aqui eu vou suspender 2 vezes 2 pontos agora. Então, a cava da frente é diferente da de trás. Vamos lá. Laçando, tecendo a 7, outra vez 2 pontos, tecendo a 8, e aqui estou na hora da minha diminuição. Opa, não vieram as 3 agulhas. Acho que esse meu... Agora, nós vamos ter aqui a próxima diminuição, vai ser na carreira 11. Então, vamos lá. 10. Aqui, eu terminei a cava, portanto, eu posso agora tecer com todos os pontos para poder arrematá-los. Olha, são 3, 6, 9, 12, 13 também, tá? Então, vamos abaixar aqui para que o carrinho pegue. E vamos tecer. Decote vai ser só na 11. Aqui vamos fazer agora o arremate. Ai, ai, a Iva é canhota. Não, não é canhota. Parece que ela é, mas ela não é. Opa, aqui tem que pegar certinho no meio da agulha os 3 fios. Eu tô com a câmera aqui, gente, que difícil. Eu prometi que eu não vou derrubar a câmera. Pegou só 2 fios, tá vendo, ó? Eu tenho que voltar lá para pegar os 3. São 13 pontos, então nós já fizemos 3, 6, 7.
Opa. 8, 9, terceiro fio, 10, 11, 12, opa, 13. Vamos ver se acertei. 3, 6, 9, 12, 13. Perfeito. Então, agora botamos o resultado aqui em cima da agulha. Então, agora, nós vamos tecer a carreira 11. Hora do decote. A próxima diminuição do decote será na carreira 14. E nós vamos, na 14, diminuir dos dois lados já. Ó, aqui o ponto não terminou. Veja que ele está por cima da agulha, ó. Ele não terminou de tecer. Então, eu dou uma puxadinha e ele terminou. É por conta do arremate, tinha 2 fios aqui, ele ficou pesado, só por isso. Então, vamos lá. 12, 13, 14. Se você olhar agora na receita que você consegue pegar aqui na descrição desse vídeo, você verá que no esquema que você tem ali, o número desta carreira, o 14, está em vermelho. E isso tem um motivo. Nós vamos, nessa carreira, fazer uma alteração na regulagem. E eu vou explicar por quê. Na medida em que a blusa vai crescendo, a alça é uma coisa bastante fina, então o peso da blusa vai incidindo cada vez mais sobre a malha daqui para cima e a alça. Então, como essa regulagem aqui, que eu uso no 1 pontinho antes do 6, talvez você consiga até ver daí, ela vai depois, o peso faz ela esticar muito. Então, nós vamos usar um recurso normal da máquina e nós vamos fechar um pontinho só essa regulagem, para dar um pouco mais de resistência, entendeu? Então, eu vou fechar um pontinho, passa a ficar um pontinho depois do 5. Ainda entre o 5 e o 6, isso na minha máquina. Na sua, você fecha um pontinho também para ajudar na sustentação daqui para frente. Então, carreira 14, as 2 diminuições feitas, e vamos assim até a carreira 26, tá? 3, né? De 3 em 3 até a 26. Ó, que eu tenho que ajudar a lingueta, porque a terceira agulha sempre tem 2 pontos, né? Como aqui também, ó. Terceira agulha com 2 pontos, ela pode engatar a lingueta ali e tal. Então, a gente ajuda. Carreira 20. Temos que empurrar para trás. Eu já vou levantar a agulha aqui para facilitar. 23. Mais 3. Carreira 26. Aqui, na carreira 26, novamente nós temos uma marcação em vermelho no seu desenho. Ou seja, nós vamos fechar a regulagem mais uma vez, mais um pontinho só. Então, fechamos um pontinho. Na minha máquina está agora exatamente no 5. E assim nós vamos agora até o final do triângulo, tá? Porque a alça não será nessa regulagem, não.
Então, na carreira 26, também muda uma outra coisa. A partir daqui, nós vamos fazer diminuições a cada 2 carreiras, certo? Então, eu vou pedir que acelerem o vídeo, nós vamos continuar aqui. Tem que fazer a diminuição primeiro, para agilizar, né? Para você não ficar tanto tempo aguardando a Iva fazer de 2 em 2 carreiras e tal. Então, fique tranquila que o pessoal vai acelerar o vídeo aqui, tá? Estamos na carreira 48 e eu tenho em trabalho exatamente 8 agulhas. Então, eu ainda tenho uma sobrando aqui para colocar em cima da terceira deborda do decote e tenho uma para transportar para cima da terceira deborda da cava. Beleza. Esta é a última diminuição normal, lado a lado. Então, agora, eu tenho que juntar, né, porque senão vai ficar um buracão aqui. Então, eu pego as 3 agulhas que trabalharam para a cava e junto os pontos delas para ter 6 agulhas seguidas aqui. Teço, carreira 50. Agora, eu vou privilegiar o decote. Então, eu pego o terceiro de borda da cava, o transportei para cima do terceiro de borda do decote, e esses 2 pontos ainda, que são da borda da cava, transporto um ponto mais para dentro. Estamos com 5 agulhas em trabalho. Teço, 52 carreiras. Eu pego a segunda de borda da cava, jogo em cima da terceira de borda do decote. E essa aqui, que é a bordinha final da cava, sim, transporto simplesmente para cá. Temos agora 4 agulhas. Teço 2 carreiras. Acabou o triângulo. A partir de agora, começa a alça. Então, você não pode esquecer, para a alça, de abrir a regulagem aqueles mesmos 2 pontinhos que nós fechamos durante o triângulo. Então, está no 5, eu vou abrir aqui para o 5 e 1 antes do 6, na minha máquina, presta atenção. E agora eu vou tecer 121 carreiras de alça. Se você for canhota, teça só 120. Aqui está a nossa alça terminada, né? Aqui a nossa frente. Privilegiamos o acabamento do decote e não da cava. Ela morreu lindamente aqui. Você vê que a diferença de regulagem não aparece, mas este pedaço final suporta todo o peso da blusa. Então, ele tende a lacear muito. Por isso, é importante reduzir a quantidade de fio para que ele não ceda tanto. Você entendeu? Então, é um recurso muito simples que a gente precisa usar nesses casos, tá? Então, se você faz, por exemplo, um bustier, um topzinho tipo bustier, talvez você precise usar esse recurso também, viu? E vamos aqui para o outro lado, para encerrar a nossa blusa. Aqui é a carreira 120, tá? O nosso contador aqui vai para o 0. E nós vamos suspender aqui 6 agulhas. Tenha certeza que a regulagem do seu carrinho está naquela que tecemos o corpo todo da blusinha e tal.
Então, colocamos o fio, segura o fio mais próximo, chamada automática desligada, carreira 1, laçamos, carreira 2, primeira diminuição. Aqui suspendemos 3, tecemos, laçamos, carreira 4, suspendemos mais 2, tecemos, laçamos. Carreira 5, hora do decote. Opa. Ajudando a lingueta. A gente percebe direitinho quando a lingueta vai pegar no fio. Aqui eu não posso deixar para frente por causa das suspensas. Então, se eu quero que trabalhe, tenho que empurrar para trás e puxar levemente a lingueta. Carreira 6, suspendo novamente 2 pontos. Teço. Aqui a próxima é na 8. Faço a diminuição. Atente que aqui nós já temos 13 pontos, ó, 3, 6, 9, 12, 13. Toda a cava está suspensa. Então, vamos ligar a chamada automática para, durante a 9, tecermos. E agora, vamos fazer o arremate dos 13 pontos. Uma dica, não puxe assim de lado, puxe mais de frente, porque aqui você abre melhor a greta e consegue pegar os pontos, ó. Três, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 6, 9, 12, 13. Perfeito. Carreira 10. Próxima diminuição aqui é na 11 e aqui vai ser só na 14. Então, aqui. Agora eu já posso puxar para frente, porque não tenho mais agulhas suspensas. 12, 13, 14. Agora aqui começa dos dois lados. Certo? Atenção, 14, carreira vermelha. Então, menos um pontinho na regulagem, tá? Dezessete. Nunca deixe de olhar o esquema que tá feito para não esquecer nada, tá? Porque é muito ruim quando a gente tem que abrir ou não deu certo. Então, é bastante ruim isso. 18, 19, 20. Estamos diminuindo a cada 3 até a carreira 26, né? Que, aliás, a 26 é uma carreira vermelha. 23. Opa. 26. Ó, aqui já tenho que descer um pouquinho, porque já ficou grandinho aqui, né? Então, fazemos a última diminuição nessa regulagem e a última diminuição nesse espaçamento de 3 carreiras. A partir daqui, vamos diminuir a regulagem um pontinho e começar a diminuir a cada 2 carreiras. Então, vamos lá, carreira 28. Puxa aqui, é uma beleza quando a gente pode puxar. Estou na carreira 32. E vamos ver quantos pontos temos aqui. Opa!
Temos 10, 18, 24 pontos. Perfeito. Esta blusinha, você pode fazer ela que não seja de amarrar com o lacinho, né? Ela pode ser uma alça inteira. Estou na carreira 42. Carreira 48. Oito agulhas em trabalho. Última diminuição normal conjunta. Fica uma separação de 2 agulhas. Transferimos 6 agulhas. Privilegiando o decote agora, terceira de borda da cava para cima da terceira de borda do decote. Agora, a segunda de borda da cava para cima da terceira de borda do decote. Transfere aqui e tece 2 carreiras. Terminou o nosso triângulo. A partir daqui, temos que voltar a regulagem, 2 pontinhos para frente agora, para tecermos a alça. Eu vou fazer isso e nos vemos depois. Não esquecendo de transportar os 4 pontos mais aqui para a direita da máquina, por conta do contador de carreira, que não precisa vir tanto para cá. Facilita, certo? Então, aqui, ó, eu posso tranquilamente tecer a minha alça sem me cansar tanto. Pronto, aqui está a nossa blusinha prontinha. Terminamos de tecer, tudo prontinho. Então, agora é vaporização, costura, beleza? E você tem uma blusa deliciosa. Um bom verão para você.